Hoje eu quero falar sobre o fortalecimento através da palavra de Deus. Na verdade, o nome dessa mensagem é Fortalece-me conforme a tua palavra. É o final de um versículo do Salmo 119. Quando eu estava buscando a Deus para trazer uma palavra hoje, como eu estou falando sobre força, e hoje é o último domingo que eu vou falar sobre esse tema, o Senhor me fez lembrar deste versículo e eu decidi falar da força que recebemos segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fortalece. Aí eu fui ler o Salmo 119, porque esse versículo está no Salmo 119. E o Senhor me fez lembrar de tudo que o Senhor tem feito. E eu não poderia ter agendado uma palavra tão mais adequada espiritualmente como essa que eu vou ministrar para vocês. Não poderia, mas o Espírito Santo que tudo faz, ele faz uma agenda perfeita para nós. Nós estamos falando sobre legado. Construa um legado. Nós estamos construindo um legado. Estamos sendo ministrados sobre isso, sobre legado. E também sobre força. Força para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o seu propósito e fielmente deixar um legado que seja relevante, que seja um bom legado para as próximas gerações. E eu fui ler o Salmo 119, fala muito sobre isso. Inclusive o tema do ano veio do Salmo 119, que eu tinha esquecido. Então Deus fechou com uma palavra que está contida no Salmo 119. E a palavra diz assim, Salmo 119, 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. Os testemunhos do Senhor a gente recebeu como um legado perpétuo. E eles constituem o prazer do meu coração. O Salmo 119, ele é um acróstico. Tem 22 segmentos, 22 compilados de 8 versículos. E começa as letras do idioma hebraico. Então, o Aleph, o Beta, e aí vai todas as letras, são 22 na língua hebraica. E cada letra tem 8 versículos, cada letra, nesse acróstico. Então, 22 vezes 8 dá 176, que são 176 versículos. No Salmo 119. O Salmo 119 é o mais longo de toda a Bíblia. Tem 176 versículos. Por conta disso, muitas pessoas, elas gostam de decorar o Salmo 119, porque é um grande desafio. Muitas pessoas, teólogos, missionários, que foram relevantes, importantes, tiveram esse salmo de cor. Vocês já ouviram falar do William Wilberforce, que foi um homem que fez parte do parlamento inglês, um cristão fervoroso que queria ser pastor, mas Deus chamou ele para a política e ele aceitou, passou a ser um membro do parlamento inglês e lutou pela libertação dos escravos, pelo fim do tráfico negreiro. E conseguiu, ou seja, Deus usou ele poderosamente. E ele sabia de cor o Salmo 119. E eu desafio você a decorar o Salmo 119. Quem tem boa memória aqui? Decore o Salmo 119. Gente, a minha memória é terrível. Vocês acreditam que teve uma época que eu quis fazer poesia. Lá, quando eu estudei nos Estados Unidos, tinha essa aula de poesia. Aí eu sempre gostei muito de poesia.
A minha sogra me ensinou a declamar, eu gostava muito. Mas quando eu tentei fazer poesia, decorar poesias inteiras, trechos inteiros em inglês, foi um desafio forte demais para mim. Fiquei um tempo, mas não fiquei tanto tempo assim, pela dificuldade que eu tive de memorizar. Mas a palavra de Deus, eu creio que Deus nos dá uma ajuda especial. Então, se você gosta de memorizar, memorize o Salmo 119. O Salmo 119 tem um tema especial. Ele glorifica a palavra de Deus, a palavra escrita, a palavra revelada escrita. E ao próprio Deus revelado na palavra. Então, o Salmo 119 é um salmo cuja mensagem é exaltar Deus e sua palavra. No salmo, ele define a palavra de Deus, de 8 formas diferentes, de 8 maneiras, como lei do Senhor, estatuto do Senhor, testemunho do Senhor, decretos do Senhor, juízos do Senhor, palavra do Senhor, preceitos do Senhor e mandamentos do Senhor. Quando você lê o Salmo 119, todas essas palavras fazem alusão à palavra escrita. Amém? E eu quero listar para vocês 4 verdades sobre a palavra de Deus. Porque este é um tema que é inesgotável. Porque é um tema muito importante e Deus fala muito sobre a importância da palavra. E é inesgotável. A gente poderia falar aqui indefinidamente sobre o tema. Então eu tenho que resumir. E lendo o Salmo 119, eu listei 4 verdades sobre a palavra de Deus, que na verdade é só um antigosto, né? Mas eu creio que são verdades muito especiais. Em primeiro lugar, é que a palavra de Deus nos fortalece. A palavra escrita de Deus nos fortalece. Salmo 119, 28 diz assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. O salmista descreve aqui um momento de desespero, de angústias, onde ele se apresentou a Deus com muitas lágrimas. E lágrimas não são ruins, porque à medida que nós vertemos lágrimas e choramos diante de Deus, Deus colhe as nossas lágrimas e Ele vem em nosso favor. Mas à medida que nos apresentamos a Deus e derramamos a nossa alma, o Senhor, através da sua palavra poderosa, quando nós lemos a palavra e somos expostos às palavras, em tempos de angústia, nós podemos começar chorando, nos apresentar chorando, mas nós vamos sair sorrindo. Amém? Porque a tristeza é passageira. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus, quando você se expõe à palavra de Deus, há um poder restaurador da palavra. A palavra fala de si mesmo, que a palavra refrigera a alma, traz frescor. Então, quando você está angustiado, se expõe à palavra. Muitas vezes a gente fica angustiado e vai em muitas fontes. É ou não é? Às vezes fica murmurando, fica falando para um, para outro, para pessoas que não podem resolver o seu problema. Quando a coisa mais importante, quando você tem uma dificuldade, é primeiro se apresentar a Deus em oração e receber através da palavra o poder e a solução. Amém? O poder para a solução e a resposta e a direção de Deus. Salmo 119, 25 diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Aqui quando o salmista diz a minha alma está apegada ao pó, ou seja, eu estou
caído. Eu estou no fim da linha. Eu estou desanimado, né? Muitas vezes com uma sensação de destruição, de desamparo. Mas nós somos vivificados através da palavra de Deus. Se você tiver ao pó, com aquela sensação que é o fim da linha, do espaço onde você está, do momento que você está vivendo, só a morte. Você está próximo dela, parece que não tem solução, tudo já saiu do seu controle. É nesse momento que você tem vida e você é vivificado através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse efeito poderoso em nossas vidas. Se você está diante da morte, se você está diante da destruição, do roubo, é a palavra de Deus que vai tirar você deste lugar. Amém? Primeiro, ministrando a sua alma, para você levantar e reagir. E segundo, a própria palavra vai trazer a direção e a solução. Tem poder para solucionar os seus problemas. Amém? As verdades da palavra de Deus, elas nos empoderam. A gente ouve muito essa expressão hoje. Eu preciso ser empoderada. E o mundo tem várias formas de ser empoderado. Ou seja, o que significa isso? Eu preciso ter força para agir. Eu preciso ter força para progredir. Eu preciso ter força para avançar. À medida que eu tenho poder, eu consigo. Tudo isso é verdade. Nós precisamos de força para a nossa caminhada, para sermos bem-sucedidos em todas as coisas. Mas a fonte não é em si mesmo. A fonte é em Deus e na sua palavra. Amém? O poder vem do Senhor. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, muitas vezes a gente quer avançar, progredir, ter vitória em alguma área. Na nossa área profissional, nos nossos relacionamentos. E a gente busca instrução em muitos lugares. Mas, às vezes podem, dependendo da fonte, se for uma fonte fidedigna e alinhada com a palavra, vai abençoar você. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Hoje nós somos expostos a tanta coisa. A gente tem acesso a tanta informação que a maioria das informações são errôneas. E você precisa conhecer a palavra de Deus para discernir o que é bom e o que não é. Amém? Porque lá fora há um pensamento positivo que o poder está em você. E isso não é verdade. Você se empodera, você torna forte, mas a fonte é o Senhor. Amém? E Ele faz isso através da palavra escrita. Em segundo lugar, a palavra de Deus deve ser cumprida à risca. A palavra de Deus é a lei de Deus. É a direção de Deus para as nossas vidas. Salmo 119:4 diz assim: Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Os mandamentos, a palavra do Senhor tem que ser cumprida à risca. Não é para você ser exposto à palavra, ou ler a palavra, ou ouvir a palavra, e pegar só o que lhe convém. E deixar a outra parte. Não, nós temos que ouvir todo ensinamento. Nós temos que pregar todo o ensinamento. É isso que a palavra de Deus diz. Não podemos ser parcial. Nós temos que ouvir todo o ensinamento e cumprir à risca. Amém? É importante que nós não selecionemos o que nos convém. Tem gente que relativiza muito a palavra. Ela ouve a palavra, ela diz: não é bem assim. Isso aqui não serve para mim.
Ouve outra palavra, isso aqui é bom. Gente, eu quando era jovem, teve um grupo de jovens que eu participei, que o líder, que era filho de um pastor, nós passamos a ler um trecho da palavra e estudar. Só que o estudar deles, sabe o que era? A gente lia a palavra e analisava se era conveniente, se aceitaríamos aquela palavra ou não. Era exatamente assim. Nós colocávamos em julgamento a palavra. Quando é o contrário, nós não podemos julgar a palavra. A palavra é a verdade de Deus. Nós temos que ser julgados pela palavra e não julgarmos a palavra. A palavra de Deus funciona para nós como um espelho de lente de aumento. Então, quando você ouve a palavra como ela deve ser pregada, com fidelidade aos princípios de Deus, você é confrontado. Você olha num espelho com lente de aumento. Então, você já viu um espelho com lente de aumento? Você vê os detalhes da sua pele, não é? Você enxerga tudo. A palavra de Deus é assim. Você se vê ali. Você vê o que você está acertando, você vê o que você está errando, você tem a oportunidade de voltar para o caminho, obedecer a Deus e receber o poder, a bênção e o favor de Deus. Amém? Até porque se nós cumprirmos a risca, nós vamos ser bem-sucedidos. O Salmo 1 fala isso, que a gente tem que ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Aí termina dizendo, e seremos bem-sucedidos em todas as coisas. A palavra de Deus tem que ser cumprida à risca. Salmo 119:11 diz assim, guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração. A gente tem que saber de memória, né? Por isso que eu falei, memorize. Ou tem que estar na memória, tem que estar no coração. Para que no momento da decisão, quando você estiver lá trabalhando e você estiver sendo confrontado, você tem que tomar uma decisão, você sabe o que Deus espera de você. Sabe que Deus espera que você seja justo. Sabe que Deus espera que você seja honesto. Sabe que Deus espera que você pense no bem do próximo. Que você haja com amor. E por conta disso, você tem uma série de comportamentos próprios do Filho de Deus. Então, tudo isso é instrução de Deus. Se você guardar no seu coração, você não vai pecar. Mas precisa guardar no coração. Porque muitas vezes lá no momento da decisão não dá tempo de ver o que está escrito. Não, você tem que ao longo da vida ir crescendo em conhecimento da palavra de Deus. No Salmo 119:9 diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Aqui ele está colocando uma das áreas de fragilidade da mocidade, da juventude. Aqui ele diz assim, como o jovem pode guardar puro o seu caminho? Porque na juventude há muitos apelos em muitas áreas. E o jovem, para ele manter puro o caminho dele, ele precisa conhecer a palavra e cumprir a palavra à risca. Aí ele vai caminhar em pureza. Senão, se ele for ouvir o mundo, o sistema do mundo, que é contrário à palavra de Deus, ele vai não ser santificado pela palavra, pelo procedimento, mas vai se tornar cada vez mais impuro no seu procedimento. A gente sabe que hoje o mundo, ele tem toda uma maneira de vida contrária à palavra de Deus. O mundo tem um fluxo e a palavra tem outro fluxo. É como nadar contra a maré. Um dia eu postei um vídeo de um golfinho
as ondas vinham nessa direção. Não, daqui para cá. Do mar para a praia, as ondas, grandes ondas, com muitas forças. E o golfinho estava nadando o contrário. E ele passava a onda, ele pulava a onda e ia. Nós somos como esse golfinho. As ondas do mundo têm uma direção, têm uma força. E é contrária à palavra de Deus. Nós vivemos no mundo sendo contra a cultura. Se você aprender a palavra de Deus e o que Deus espera, você vai fazer tudo o contrário que o mundo manda. Amém? O jovem, por exemplo. Como diz aqui sobre a pureza do jovem, uma dificuldade que nessa fase da vida temos. Outras fases, outras dificuldades. Mas o jovem, hoje em dia o que o mundo diz? Você pode namorar e ter relações sexuais que está tudo bem. Então hoje é raro namoros que não têm relação sexual. A palavra de Deus diz o quê? Que primeiro você tem que se comprometer em uma aliança de casamento. E depois você então tem a liberdade, a bênção e o prazer de ter um relacionamento sexual. Só assim. Você tem que ser fiel ao seu cônjuge e não adulterar. É isso que a palavra de Deus diz. E o mundo diz o contrário. E às vezes até no meio da igreja as pessoas têm práticas que o mundo estabelece e não que a palavra estabelece. Por isso que a palavra de Deus tem que ser cumprida à risca. Deus falou, você tem que fechar com a palavra. Amém? A palavra, ela traz felicidade. A palavra cumprida à risca, ela traz felicidade. Muitas vezes a gente acha que ser crente é ser bitolado e a palavra, as regras vão nos cercear. Portanto, vai nos deixar mais triste. E o mundo fica tentando colocar essa visão nas pessoas e até na vida da gente também. Porque vocês já viram que tem aquelas historinhas que eles contam do céu e do inferno. No céu, eles sempre colocam aquela imagem da nuvenzinha, do anjinho tocando harpa e todo mundo lá muito quieto, aquela monotonia. É ou não é? Aquela melancolia. O céu é representado assim pelo mundo. Agora o inferno? Ah, não, o inferno não. O inferno é aquela delícia. Eu vou ficar com festa o tempo todo, bebidas, drogas, sexo, e eu vou ser livre para curtir os prazeres da carne. Não é assim que o mundo apresenta? Mas não é assim a verdade. O que a palavra relata é que a vida eterna, que começa o dia que você conheceu a Jesus e tornou Jesus o Senhor da sua vida, a vida eterna é uma vida cheia de graça, de favor, de abundância, de resposta, de provisão, de paz, de alegria. Amém? De contentamento. Se você cumprir a palavra de Deus à risca, é isso que você vai viver. Amém? O céu é assim, o céu é pleno. As coisas que nós vamos viver, imagina, Deus criou as maravilhas do mundo. Imagina quando Deus der tudo isso nas nossas mãos e restaurar céus e terra e vai haver justiça, equidade. Nós não vamos mais estar na presença do pecado. Você já pensou que maravilha que vai ser os relacionamentos? Vai ser uma grande bênção, vai ser algo que nós devemos sonhar, que nós devemos almejar. Agora o inferno, como Jesus mesmo descreve, é choro e ranger de dentes. É tormento eterno. É isso que é o inferno.
E a palavra de Deus tem que ser cumprida à risca, porque ela não é cerceadora, mas ela é libertadora. Porque Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade através da palavra vai te trazer libertação. E não o contrário. A palavra de Deus, eu queria ler um trecho lá do Salmo 119, 1 e 3, que diz assim: bem-aventurado, feliz, os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Felizes os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Aquele que obedece à palavra de Deus é feliz. A Bíblia não deve ser um livro colocado numa estante. Você está aqui, você está sendo exposto à palavra. Muito bem. Você está sendo aprovado por Deus, porque você levantou num domingo, se aprontou, veio na casa do Senhor para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor e para se expor à palavra. Mas a igreja é uma igreja da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e não só do domingo. Amém? É na segunda que você tem que se expor à palavra, é na terça, é na quarta, é diariamente. E hoje nós não temos desculpas, porque Deus nos dá maneiras amplas de nos expormos à palavra. Você pode ler, pegar o livro e ler, a gente está com celular na mão constantemente, você pode baixar um aplicativo da palavra, você pode baixar aplicativos que falam a palavra, você pode ouvir a palavra, quando você estiver no ônibus, quando você estiver no carro, quando você estiver esperando para uma consulta, você pode se expor à palavra. Conteúdos incontáveis que a gente tem sobre estudo da palavra. Eu fico assim, Senhor, não sei nem o que escolher, que é tanta coisa que a gente tem acesso hoje, que às vezes não sabe nem onde começar. Não é? A gente vai ouvindo, por exemplo, agora eu estou lendo os Salmos de Davi. E dentro dos Salmos que Davi escreveu, tem diversos temas. Alguns temas ele fala sobre tempos de lamento, que ele lamentava por algumas circunstâncias que estava vivendo. Tem alguns salmos que ele fala sobre o governo da terra, segundo a justiça de Deus. É tanta coisa, é tanto conteúdo. E, por exemplo, eu estou fazendo isso é um estudo próprio. Estou estudando 72 passos de Jesus no canal do YouTube do Apóstolo. Gente, ele conta a vida de Jesus nos pormenores. A gente tem tanto acesso a conteúdo que, se nós formos negligentes, a culpa é totalmente nossa. E se somos fracos, é porque não nos expomos ao poder da palavra, porque a palavra nos fortalece. Amém? Você tem um programa de estudo da palavra? Passe a ter. Leia um salmo por dia, leia 3 versículos, leia 1. Não importa, mas se exponha diariamente à palavra. Vocês sabem, quero contar um testemunho aqui. A conversão da minha família veio através da palavra. Um dia, um dos meus antecedentes, eu não sei se era bisavô ou tataravô, acho que era bisavô. Ele era capataz de uma fazenda. E o dono da fazenda, a filha dele, se converteu e recebeu uma Bíblia. E eles eram muito fervorosos na igreja romana. E ele não queria que ela fosse crente. Então ele não deixava. E ela lia a Bíblia escondida. Um dia ela fechou a porta do quarto e começou a ler a Bíblia. E esqueceu de trancar. Então o pai entrou.
A hora que o pai entrou, ela estava com a Bíblia e jogou pela janela. E a Bíblia caiu. E esse meu bisavô, tataravô, não me lembro qual foi a geração, pegou a Bíblia e começou a ler a Bíblia e se converteu assim. Se converteu lendo a Bíblia, olha o poder da palavra. Assim chegou o Evangelho na minha família, porque a palavra tem poder. A palavra de Deus nos traz comunhão com Ele. Salmo 119, 62 diz assim: levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Levanto que hora? Meia-noite. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Que horas? Todas as horas, todo o dia. Salmo 119, 147. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Que horas? No alvorecer, de manhã. Salmo 119, 164. 7 vezes ao dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Quantas vezes? 7 vezes. Dizem que esse é um salmo de Davi. Salmo 119. Alguns dizem que sim, há algumas linhas, não se sabe muito. Provavelmente não foi escrito, se foi um salmo de Davi, não foi escrito numa época só, mas em diversas épocas, porque um compilado às vezes não tem nexo com o outro, são segmentos totalmente separados. Então, se foi de fato um salmo de Davi, muita gente diz, olha, Davi ia 7 vezes no templo, por causa desse versículo. Mas o que diz aqui? A comunhão. Alguns gostam de levantar e porque tem mais ânimo, levantam cedo, leiam a palavra de manhã. Outros ouvem a caminho do trabalho e ficam meditando todo dia. Outros entram várias vezes no banheiro para fazer uma oração, flecha, relâmpago, para Deus. Outros gostam de chegar em casa e no fim do dia, meia-noite, às 3 da manhã. Bom, eu já estou numa fase da vida que, para mim, às vezes é meia-noite, às vezes é 3 da manhã, às vezes é 6 da manhã. Antigamente, quando eu era jovem, eu tinha muito sono. Então, eu gostava de ter minha devocional no fim do dia, à noite. Porque aí eu ia dormir mais cedo, antes do Lamartine, ali eu tinha meu tempo com Deus sossegado. Hoje eu acordo muito cedo. Eu acordo antes de clarear o dia. E eu faço assim, gente. Eu acordo tão cedo que eu fico esperando o primeiro pássaro cantar. Porque eu me recuso a levantar antes dos pássaros. É verdade. A hora que eu ouço o primeiro pássaro cantar, eu levanto. Isso é por volta das 5 da manhã. Mas a gente tem que se expor à palavra para ter comunhão, porque como que você conhece alguém se essa pessoa não se expõe a você? Num relacionamento, você conhece falando e ouvindo, não é? Eu, quando comecei a namorar o Lamartine, a gente falava 3 horas no telefone, quase que diariamente. Ele chegava da faculdade teológica às 11, eu estudava também à noite, chegava às 11. Aí a gente, naquele tempo, era telefone fixo. Aí nós pegávamos no telefone e íamos até madrugada. E aquela conversa, né? Também esgotou tudo. Em 1 ano de namoro, eu conheci a história dele inteira. E aquela coisa, você desliga? Não, desliga você. Não, você. Aquela coisa ficava, só desliga você, ficava uma meia hora. Por quê? Porque a paixão faz assim, o amor faz isso, você não quer se separar da pessoa. Se amamos a Deus, a gente tem que
gostar de falar com Deus através da oração, gostar de ouvir a Deus através da palavra, amém? É tão gostoso quando você está precisando de alguma coisa e Deus te fala uma coisa tão específica. É muito bom, é bom demais, porque Deus fala com você através da palavra, Ele se revelou através da palavra escrita. Então, se você ama Deus, ouça Deus através da palavra. A gente tem que aprender a ouvir a voz do Senhor. Em quarto lugar, a palavra de Deus são promessas. Se você conhece a palavra, você sabe o que Deus tem para você. É a sua herança. Se você soubesse hoje que alguém deixou uma herança para você, um tio que você nem sabia que tinha, ou alguém que você já esperava uma herança, mas foi chamado para ouvir o testamento daquela pessoa, para ver o que deixou para você. Você ia ficar muito ansioso. Você não ia perder por nada. Pois a Bíblia é o testamento que Deus deixou para nós. Se você não lê a Bíblia, você não sabe o que Deus tem para você. E você vai ser pobre. Mas se você souber o que Deus deixou para você, você vai ser rico. Em todas as áreas da sua vida. Amém? Jesus, Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é o Logos de Deus. Em Salmo 119, 49 diz assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Deus promete algo e às vezes tem o tempo a se cumprir. E aqui o salmista diz assim: Senhor, o Senhor se lembra que eu estou esperando ainda o que o Senhor prometeu. Quando você sabe do testamento, sabe que aquilo é teu, você faz lembrar ao Senhor. Você não deixa o Senhor ficar quieto. Como na vigília que nós tivemos sexta-feira, eu li esse texto, Salmo 62, quando o povo de Israel, quando o profeta disse: eu não calarei, eu não me aquietarei, antes de ver Sião sendo levantado, e a glória do Senhor se manifestar sobre Sião. E nós temos que ter essa disposição. Eu não me calarei. Senhor, o Senhor prometeu, cumpra a tua palavra. Salmo 119, 116 diz assim: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Aqui está dizendo: ampara-me na tua promessa. Não permita que eu seja envergonhado, que a minha esperança não seja real. E não tem como, se você tem na palavra uma promessa, você pode esperar que vai se cumprir. Deus não é homem para mentir. O homem mente, mas Deus não mente. Deus não é homem para se arrepender dos seus votos. Homens fazem votos e não os cumprem, mas não é assim com Deus. Então creia, diga: Senhor, não me envergonhe, estou esperando, o Senhor me prometeu, vai acontecer na minha vida. Isso é tão maravilhoso, isso nos encoraja tanto. Eu não sei se você tem alguma promessa que o Senhor fez na sua vida que você está esperando. Fique firme na palavra. Amém? Vai acontecer. Salmo 119, 154 diz assim: defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A promessa, o Senhor vai se levantar e me defender. O Senhor é aquele que vai à frente das minhas causas. Deus é o Deus dos impossíveis, das causas impossíveis. Então entregue as suas causas a Deus, e Ele vai trazer vida segundo a sua promessa. Eu quero citar aqui o exemplo de Josué e Calebe. Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos 12 filhos de Jacó. Eles foram para o Egito, se constituíram lá o povo.
Deus, a seu tempo, libertou o povo e disse: agora vocês vão tomar posse da minha promessa, da terra prometida. E lá saiu o povo. Quando eles estavam de frente da terra, havia promessa, eles precisavam crer na promessa para tomar posse da terra e não creram, exceto Josué e Calebe. E por conta disso, todos morreram no deserto. Porque havia poder na palavra e na promessa. Aqueles que não creram tiveram que morrer para que aqueles que creram pudessem tomar posse. Mas todo aquele que crê toma posse das promessas. Amém? Então sejamos como Josué e Calebe. A palavra de Deus tem poder de criação. Deus disse: haja, e houve. Haja luz, haja firmamento. Ele declarou e houve. Há poder de criação. Jesus é a própria palavra de Deus. João 1 diz assim: no princípio era o verbo. Aqui é logos. É a palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Escrevendo sobre Jesus. Ou seja, há poder de criação na palavra. Há poder de redenção na palavra. Há poder de salvação na palavra. Há poder de conquista na palavra. Há poder de promessa na palavra. Amém? A palavra, ela tem esse poder de criar coisas em nós. Então vamos nos fortalecer. O pessoal do louvor pode vir aqui. Vamos nos fortalecer na palavra do Senhor. Amém? Diga assim: Senhor Deus, fortalece-me segundo a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos agora que eu quero orar com você. Por favor, fique em pé. Vamos orar. Que você saia aqui desta manhã, deste domingo, desafiado a amar a palavra de Deus. Com os olhos fechados, eu não quero que ninguém, um veja o outro. Mas só eu quero ver. Quantas pessoas têm o hábito de ler a Bíblia uma vez por semana? Levanta a mão. 2 vezes por semana. 3 vezes por semana. Todos os dias. Glória a Deus. Que você seja desafiado a ler a palavra todo dia, a se expor à palavra. E você será bem-sucedido em todo o seu caminho. Nós temos que entregar nossa vida a Jesus, ao Senhor Deus. Conversão é isso. É você estar andando num caminho e você voltar para Deus. Voltar no caminho certo. E sabe qual é o caminho? É a palavra. O caminho é a palavra. Então, entregue o seu coração para Deus. E viva e cumpra fielmente, arrisca a palavra de Deus. A palavra não é cerceadora, a palavra é libertadora. Repita comigo: a palavra de Deus não é cerceadora, a palavra de Deus é libertadora. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Eu creio na tua palavra que diz que se eu crer no coração e confessar com a boca, eu serei salvo. Por isso, Senhor, que a salvação do Senhor possa se operar em mim a partir de hoje, para a vida eterna, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. A salvação é um processo, ele é um ato. Quando você aceita
você é declarado justo, mas você vai sendo redimido ao longo do caminho, sendo transformado. E a transformação, ela passa pela exposição da palavra de Deus. Amém? A palavra diz: desenvolvei a vossa salvação. Aceitar Jesus é o princípio do caminho. E desenvolver a salvação é se expor à palavra de Deus. Amém? Quantas pessoas aqui fizeram essa oração de entrega a Jesus pela primeira vez? Tem alguém aqui nesta manhã, neste culto, que ouviu falar de Jesus e do compromisso que temos que ter com Jesus e com a sua palavra, e quer ter esse compromisso hoje? Entregar a sua vida para Jesus. Se você quiser fazer isso pela primeira vez hoje, muitos já fizeram, eu gostaria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar por você. A palavra de Deus diz que a gente tem que crer com o coração e declarar com a boca que Jesus é Senhor das nossas vidas. E aí seremos salvos. A gente tem que tomar posição. Se você não tomou posição ainda, hoje você tem a oportunidade. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Levanta a sua mão. Eu vou orar com você. Não vou expor você. Vou orar por você. Não estou vendo ninguém. Se você que está conosco online entregou a sua vida a Jesus, você acione o QR Code para que nós possamos conhecer você. E agora eu quero orar para que o Espírito de poder, que vivifica, o Espírito que vem através da palavra, porque quando você se expõe à palavra, há um poder criador através da palavra. Deus produz vida em nós. Então eu quero orar por você agora, para que você seja fiel à palavra de Deus. Levante a sua mão para o alto. Se você quiser ser fiel ao Senhor e obedecer-lhes os mandamentos, levante a sua mão. Se você não quiser se comprometer, pode ficar com a mão baixa. Mas diz assim: Senhor Deus, eu amo ao Senhor e eu amo a tua palavra. Por isso, Senhor, eu me comprometo contigo e me comprometo com a tua lei. Ajuda-me, Senhor Deus, a cumprir à risca aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Eu me aproprio agora das promessas que o Senhor tem para mim, porque eu sei que o Senhor tem preparado uma vida abundante, cheio de paz, de favor, de conquistas e de vitórias em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.